mês de março está acabando, mas eu não podia encerrá-lo sem trazer o terceiro episódio dessa série temática do mês de março, em que eu indico 8 autoras diferentes por vídeo, e dessa vez a gente vai falar sobre 8 autoras de ficção que todo mundo deveria ler, inclusive eu. Gente, essa brincadeirinha do inclusive eu é porque dos 8 livros que eu separei aqui para esse vídeo hoje, 5 eu já li, mas 3 eu ainda tô devendo para mim mesma essa leitura, não tô devendo para ninguém, mas para mim mesma, porque eu sei que eu tô perdendo tempo sem conhecer esses livros que foram muito transformadores de várias épocas, né? Então, o que eu usei como critério para selecionar esses livros aqui para vocês hoje foi justamente isso, livros que transformam de alguma forma a nossa visão de mundo, a nossa forma de pensar o mundo, pensar as situações que a gente conhece de uma outra perspectiva, uma perspectiva que vem das mulheres e que enriquecem esse conhecimento, esses conhecimentos todos que nos cercam, né? Então, eu trouxe livros de não ficção dessa vez, alguns livros que eu já recomendei há muitos anos no canal, mas que eu sei que ficaram lá para trás nos vídeos, e outros que são um pouquinho mais recentes, para alguns deles tem resenha aqui no canal, e os outros, por último, que eu vou deixar, que são os que eu ainda não li, mas que eu deveria. Daí a brincadeirinha, né, que eu também deveria ler, porque são um lembrete para mim. Esses livros são um lembrete que eu também preciso dar conta desses livros. Mas, antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e, se gostar, se inscreva, porque, gente, isso é muito importante para o canal, para que a gente possa seguir crescendo. Deixe um joinha nesse vídeo e também compartilhe com quem também gosta de ler e que se interessa por esses assuntos, porque isso ajuda muito na divulgação da gente por aqui, tá bom? E confiram também tudo que eu deixo na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco vários avisos importantes, onde eu deixo também a lista dos livros que eu tô mencionando, vocês podem ver sinopses, valores e tudo mais, e onde fica sempre os links para que vocês possam apoiar meu trabalho. Se vocês quiserem ler junto comigo, vocês podem ler junto comigo, inclusive no Clube Lê Latinos, que é o meu clube exclusivo de literatura latino-americana, uma leitura por mês, ou então pelo Clube da Jéssica, que é o clube de apoiadores do canal, que vocês podem contribuir até mesmo aqui pelo YouTube, nesse botão de Seja Membro. Se esse botão de Seja Membro está aparecendo para vocês, é porque vocês ainda não são membros desse canal e vocês podem ter várias recompensas, gente. Então, bora dar uma conferida e fazer parte desse time de leitores, que aqui a gente só lê coisa boa, eu posso garantir para vocês. Sem mais delongas, vamos lá, porque essa lista tá de peso, essa lista tá muito boa e eu não vou cansar de exaltar essas autoras. A primeira que aparece aqui dos livros lidos é a Virginia Woolf com Um Teto Todo Seu. Esse é um dos clássicos da literatura de não ficção e esse aqui, gente, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive mulheres, ainda não se deram conta do quão discrepante é a nossa situação em termos de espaço para pensar, espaço para criar, espaço para trabalhar em paz, né? A gente não se deu conta, muitas das mulheres não se deram conta ainda disso, que precisam desse teto todo seu, e não se deram conta da diferença que existe de tratamento dispensado aos homens e às mulheres. É claro que passados mais de 100 anos da publicação desse livro, se eu não me engano, muita coisa mudou. Que bom, muita coisa mudou, a gente conseguiu conquistar várias coisas, a gente está ocupando mais espaços de trabalho onde antes só existiam homens, porém a gente ainda não está numa equidade, né? A gente não está com tudo balanceado nessa disputa pelos cargos, pelos espaços e tudo mais, porque ainda muita coisa precisa ser mudada. A gente ainda precisa conquistar ainda muitos direitos. E a Virginia Woolf foi uma das primeiras que falou sobre esse espaço para ser intelectual mesmo, um espaço para estudar, um escritório para trabalhar. Por exemplo, eu mesma, né, só tive escritório agora, né, nesses últimos 2 meses, toda a minha vida trabalhei em espaços abertos, em espaços compartilhados. E não tem problema fazer isso, mas também é preciso que a gente entenda que isso atrapalha bastante do nosso desenvolvimento intelectual. Então, esse é um só dos motivos para ler Um Teto Todo Seu. É um texto que ela se alonga muito em várias passagens, em várias divagações, mas que eu acho que vale muito a pena conhecer.
Então fica aqui a minha recomendação, é um dos livros que eu mais gosto e faz tempo que eu não falo dele, então tá aqui. Outro livrinho que também me ajudou muito a pensar sobre essas questões do nosso lugar no mundo, do nosso lugar de trabalho e do quanto a gente tem ou não tem credibilidade frente às pessoas, né? Especialmente em relação à credibilidade que os homens têm sobre as suas ideias, é esse aqui, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit, essa aqui estadunidense. E essa autora, ela é ensaísta, ela é pensadora, ela tem vários livros, ela é jornalista também, se eu não me engano. E nesse livro ela vai trazer vários ensaios. Um deles é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, em que ela conta um caso muito engraçado, se não fosse triste, se não fosse trágico, que é de um cara que estava num evento social ali, um cara chegou pra ela e disse, olha, eu tenho uma história pra te contar, uma coisa assim, 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 e o cara começou a falar pra ela sobre uma coisa que era a pesquisa dela, era a própria pesquisa dela e ele não sabia, e ele estava contando como se fosse a descoberta dele. Então, tipo assim, desconhecia completamente a autoria, sabe, se apropriou da ideia pra passar inteligente, e ela disse, mas eu que escrevi isso. O cara ficou com a cara no chão, né? Então os homens, eles explicam tudo pra gente, eles têm essa mania de vir explicar as coisas e como que ensinar a gente, né? Tem vários termos em inglês pra isso, mas a gente não precisa usar esses termos, basta entender que muitas vezes os homens passam por cima da gente, daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já conhece, inclusive das nossas especialidades. E para entender um pouquinho sobre isso e outras questões, eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Eu acho que ele é bem introdutório, é bem tranquilo de ler, mas que também apresenta várias coisas para quem nunca pensou sobre esse tema, né? Então fica aí a minha recomendação, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, que a gente precisa abrir os nossos olhos para que isso pare de acontecer, né, gente? Para não dizer que eu não falei de quadrinhos, né, eu tenho que trazer essa maravilha aqui que é A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, que é da Liv Stromk, não sei como pronuncia. Gente, esse quadrinho é muito legal e ele usa vários recursos gráficos para apresentar essas coisas. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, fica sempre um pouco difícil, né, fazer essa filmagem, mas ela é uma pessoa que usa muito do branco e preto e de uns desenhos, umas ilustrações bem simples, mas que é muito irônica e ela vai explicar como ao longo do tempo a gente foi silenciada e as coisas, o conhecimento sobre nós mesmas, sobre os nossos corpos, esses conhecimentos foram negados ou ocultados para que a gente se encolhesse diante do mundo, né? E aí ela vai usar essa imagem da menstruação, de esconder a menstruação, esconder tudo, o que envolve o ciclo do corpo da mulher, porque, né, era feio, porque era isso, porque era aquilo. Vai falar do papel da igreja e dos médicos também, da medicina, nessa tentativa de nos fechar, de nos bloquear, de nos calar, né, de nos apagar da história praticamente, inclusive pela história do clitóris, né? Então é muita informação aqui, é um quadrinho, ele tem um ar divertido, mas ele está trazendo muita, muita, muita informação que eu tenho certeza muitas mulheres ainda hoje não conhecem. Esse quadrinho transformou minha vida, por isso que eu acho que ele tem que estar nas leituras, e não só das mulheres, gente, ele tem que estar nas leituras de todo mundo, qualquer gênero, qualquer pessoa deveria ler esse livro para ter uma noção do quanto a gente foi silenciada e do quanto a nossa própria sexualidade, qualquer coisa desse tipo, foi abafada para que os homens pudessem se manter no poder, tá? Então fica aí a minha dica também para quem não tá afim de ler ensaio, dá para ler um quadrinho e ainda assim se informar. Agora eu vou falar de duas autoras estadunidenses, duas mulheres negras que, quando eu li, foram fundamentais para eu perceber várias coisas que eu não tinha percebido no mundo. Uma delas é a Maya Angelou, que foi poeta, ativista, artista, e dela o que eu mais gosto é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Eu acho que tem resenha para esse livro aqui no canal, eu li já tem uns 4 anos e eu gostei demais. Aqui é uma autobiografia e ela vai contar pra gente a sua vida da infância até o início da vida adulta. E assim, gente, é de uma sinceridade, de uma honestidade e de uma força esse livro, porque ela vai falando da sua trajetória de mulher negra, né, nos Estados Unidos, ali pela década de
50, 60, se eu não me engano, não me lembro muito bem os anos, mas é uma infância muito simples, muito austera, muito dura, em que ela viveu com a avó, e depois teve todo um movimento de trânsito em que ela foi viver com a mãe, esse contraste entre uma mãe que era muito moderna, muito pra frente, e uma avó que era do sul e que era muito conservadora, e tudo o que as mulheres passam, né, ao longo da vida, ela passou, inclusive algum tipo de violência. Então, assim, é um livro que é forte, ele pesa um pouco, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer isso com poesia. E ela era uma poeta, né? Então tem vários trechos que são muito bonitos, apesar desses temas difíceis. E eu acho que a Maya Angelou foi uma figura que transformou também toda uma geração. E ela tem um poema que é Still I Rise. Eu vou tentar deixar aqui, se eu me lembrar, para vocês, que diz mais ou menos, ainda assim eu me levanto, ainda assim eu me levanto. É uma pessoa que passa muita resiliência, sabe? E eu acho que é uma história de vida que merece ser mais conhecida. Então todo mundo deveria ler, ela é fantástica. A outra estadunidense também é uma escritora, pensadora, ativista, estudiosa, teórica, enfim, é a Roxane Gay. Ela tem esse livro aqui chamado Fome, e esse livro acabou comigo, acabou com a minha inocência, e ela fala sobre ser obesa, né? Não é sobre ser gorda, é sobre ser obesa, e o motivo que a levou a se tornar obesa, porque foi uma opção dela, né? Comer para, de alguma forma, se defender do mundo. Essa é uma história muito dura também, e a gente conhece a família dela, que é uma família de imigrantes, de haitianos, se eu não me engano, e eles vão para os Estados Unidos e, enfim, são várias coisas que ela tem que lidar, mas inclusive a violência contra a mulher, né, que é algo, infelizmente, ainda muito comum, e depois que ela passa por isso, ela começa a comer, porque ela percebe que se ela se tornar gorda, ela vai ser rechaçada pelos meninos, e assim ela vai estar protegida. Vocês percebem a violência disso? A violência do que ela faz contra ela mesma por uma questão... Ela tem noção dessa questão de que se ela ficar obesa, ela pode ter problemas e de saúde, inclusive, mas ela opta por isso, que isso ainda é melhor do que não ser violentada pelos homens. Mas tem outras questões aqui. Ela fala sobre esses corpos que são fora de padrão e que ocupam muito mais espaço, e fala sobre o quanto o nosso mundo não está preparado para suportar esses corpos. Na verdade, sim, inclusive nos espaços públicos, no avião, o tamanho dos bancos, o tamanho dos lugares que se disponibiliza para as pessoas subirem no palco, por exemplo, o tamanho dos degraus, enfim, a acessibilidade para essas pessoas, né, inclusive. E eu acho que muda muito a perspectiva, ainda mais para mim, mulher branca, dentro do padrão, enfim, é uma coisa que me marcou demais. Ele é um livro que em algum momento se torna um pouco repetitivo, porque ela vai retomando a sua história, mas eu acho que ainda assim vale muito a leitura para a gente entender, para a gente sentir um pouco da experiência que ela teve. Então eu acho que todo mundo deveria ler, homens, mulheres, pessoas que não estão identificadas por esses gêneros, enfim, deveria ler, porque ele é de abrir os olhos também da gente. Agora vem a parte dos livros que todo mundo deveria ler, inclusive eu, porque eu ainda não li. Eu até comecei alguns deles, mas não dei continuidade por motivos vários, né? E o primeiro deles que está aqui é um dos mais antigos, Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. Essa autora é a mãe da Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, né, que todo mundo conhece, e ela escreveu esse tratado, essa tentativa de reivindicar os direitos da mulher, publicou, lançou, fez uma divulgação desse texto, porque ela dizia, naquela época, século XVIII, eu acho, que as mulheres só não estavam mais operantes no mundo porque elas não tinham acesso à educação. Então, entre outras coisas, né? Então, que nos dessem acesso a essa educação para que a gente pudesse também participar das coisas, participar das escolhas. É como uma precursora do feminismo. A gente não pode dizer que ela era feminista, porque ainda não existia, seria um anacronismo, mas ela vem, então, mostrando para a sociedade por que é que as mulheres também deveriam ter seus direitos garantidos, coisa que para nós hoje parece muito óbvio, parece muito tranquilo, mas, gente, é muito recente tudo que a gente tem em termos de direitos garantidos, inclusive o voto, né? O voto feminino, que acho que completou recém 100 anos,
ou 90 anos, acho que foi 90 anos, né? E, enfim, a gente tem essas coisas como dadas, mas elas nem sempre foram assim e demorou muito para que a gente conseguisse. E uma das pessoas que fez esse movimento foi a Mary, né, publicando essa reivindicação. Então eu lembro que eu comecei a ler, mas na época não pude continuar e eu preciso fazer isso. Então fica aí o lembrete também para mim mesma, que a gente leia e pense sobre essas questões sempre. Outro dos não lidos, mas que está aqui nas leituras de março, que a essa altura eu devo ter lido, é O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que nos deixou recentemente. Ela morreu por problemas de saúde, enfim, e esse livro aqui é Políticas Arrebatadoras, em que ela vai falar, basicamente, sobre por que o feminismo é tão importante para todas as pessoas, não só para as mulheres. Muita gente, em pleno 2022, ainda acha que feminismo é o contrário de machismo e que a dominação das mulheres seria para subverter o poder e incomodar os homens, né? Não é sobre isso, não é sobre inverter esse poder tal qual ele está posto hoje, não é para praticar violências contra os homens, não é, às vezes a gente precisa falar sobre o óbvio, né? Mas é um movimento em que se busca a equidade de gênero, para que a gente possa ter os mesmos acessos, as mesmas oportunidades, a mesma formação, enfim, que a gente tenha pontos de partida iguais para que a gente possa, então, disputá-los com mais justiça, digamos, né? E entre outras coisas várias, né, gente? São várias as pautas do feminismo, tem várias intersecções, mas a Bell Hooks vai falar sobre a importância dele como algo para todas as pessoas, que vai ajudar e vai facilitar a vida de mulheres e de homens, inclusive. Então, é um livro bom para homens lerem também, muito importante para homens lerem. A Bell Hooks sempre fala de uma perspectiva muito amorosa, muito construtiva, né? Então, isso é importante também, falar dessas coisas, não com a agressividade, embora a agressividade seja ótima em vários momentos, mas aqui ela escolhe falar pela perspectiva, de uma perspectiva mais afetiva, né, que eu acho que é importante também. Então, tá aqui, vai ser lido e eu espero que todo mundo leia também. Por fim, para encerrar com chave de ouro, um livro que é bem teórico, bem pesado, eu acho, para minha cabecinha, que ainda não tem muita prática nesse tipo de leitura, mas que eu quero muito ler, que é sobre política e sobre esquerda. É o livro Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira, da Sabrina Fernandes. Esse livro foi presente da Antônia, querida, que me acompanha por aqui. Antônia, ainda estou te devendo essa leitura, mas é porque eu realmente não tive condições logo que ele chegou. E é um livro que se propõe a explicar a história da esquerda no Brasil, mais ou menos, né? Uma história meio panorâmica, e qual é o problema, né, que a gente enfrenta. E eu acho que é um livro importante para se ler em 2022, porque a gente tem eleições pela frente, a gente tem muita luta, e ele é importante para ler em qualquer momento, mas para mim, eu vou tentar encaixá-lo aqui nos meus estudos pessoais sobre política, para que também me dê ferramentas para tudo que a gente vai enfrentar esse ano, né? A esquerda vai enfrentar muitas coisas, mas para que a gente tenha força e inspiração para essa luta que precisa acontecer, né, gente? Olha, em outubro, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa mudar o que tá aí. A gente precisa com urgência mudar, né? Então vamos lá, e eu vou tentar me alimentar desse conhecimento. Para mim, só o conhecimento salva, só a educação salva, e uma das educações importantes é a educação política, que a gente tenha fontes confiáveis. A Sabrina Fernandes é doutora em ciências políticas e ela entende muito, muito, muito desse assunto. Vou conferir, e aí, se eu tiver um dia condições de falar sobre ele, eu falo. Se não, eu vou compartilhando lá no meu Instagram mesmo alguma coisa com vocês, tá bom, gente? E é isso, essa lista ficou longa, né? Ficou uma lista de fôlego, uma lista pesada, mas pesada num bom sentido. Isso é pra vocês verem como tem pensamento de mulheres circulando por hoje em dia aqui, e que a gente pode aproveitar, pensamentos com os quais a gente pode aprender para mudar a nossa perspectiva, que ainda é muito masculina e muito eurocêntrica. A gente pensando nessas mulheres aqui, com essas mulheres, aprendendo com elas, a gente pode começar a mudar um pouco a nossa visão do mundo, e é isso que eu proponho para vocês também. Vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia ao longo de toda essa série, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo até o final e a gente se vê no próximo.